Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Cruzeiro e o Atlético Paranaense que se enfrentaram hoje pela 30ª ou 31ª rodada do Brasileirão. Derrota do Cruzeiro 3-0 Atlético Paranaense, uma partida que a partir dos 3 segundos mudou completamente. Não é piada, né? Porque Rafael Silva, 3 segundos de jogo, foi expulso por conduta violenta. Expulso. 3 segundos. Diz assim, a margem de erro coloca entre 3 e 5 segundos, mas não existe um negócio desse, né? Tipo, em menos de 10 segundos já tem um jogador a menos, acabou matando o jogo do Cruzeiro, que já não tá essas maravilhas com o Diniz, mas facilitou o trabalho de um time que não vencia há 11 jogos no Brasileirão, e aí não só venceu, como venceu por 3-0, né? O Pablo marcando um gol, uma assistência, né? O Julimar, idem, né? Deu assistência pro gol do Pablo, ele foi assistido pelo Pablo quando marcou o segundo gol, e o Nicão acabou fechando o caixão 3-0. Essa é aquela atuação que mostra assim um Cruzeiro que foi muito prejudicado desde o início, mas tá bem perdidinho quando se trata aí do trabalho do Fernando Diniz, que assim, uma verdade seja dita sobre o Diniz, ele é o cara que se não tiver o encaixe perfeito, o trabalho tende a ser muito ruim. Ele não é um cara que consegue variar taticamente, se adaptar ao contexto, ele joga da mesma maneira o tempo todo sem parar. E quando fica previsível, quando fica muito fácil de você bolar um plano estratégico contra, é o que aconteceu nesse ano com o Fluminense. Ele entregou o time na lanterna do Brasileirão. Então, obviamente, o trabalho do Fernando Diniz não é bom. Agora, você vê uma situação agora que a luta do rebaixamento entra, porque do 13º até o 17º, 2 pontos separam essas equipes. E se o Corinthians ganha amanhã, a gente tem o Corinthians saindo da 18ª posição para ir para a 15ª, entende? Ele consegue ganhar várias posições, ele empata com o 14º lugar, que é o Vitória, ficando atrás no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. O Vitória tem 10 e o Corinthians tem 7, com uma vitória iria a 8, né? E assim, né, o Vitória hoje ganhou do Fluminense por 2-1, teve controvérsia, né, o pênalti que foi dado no final do jogo, mas assim, o Fluminense não vem jogando muito bem, o ataque é terrível nessa temporada, 26 gols marcados em 31 jogos. Para você ter uma ideia, o Cuiabá e o Atlético Goianiense são os únicos times com ataques piores do que os do Fluminense, né? Só para ter uma noção do quão mal ofensivamente o Fluminense está nesse campeonato. E assim, a vitória do Atlético Paranaense joga o Juventude para o Z4, né? O Corinthians está com 32 ao 18º, o Juventude é o 17º com 34, e o Red Bull Bragantino também tem 34 pontos, assim como o Juventude, só que é melhor no saldo de gols, menos 6 contra menos 10 do Juventude. O Atlético Paranaense saiu da zona, vai a 34, mas tem mais vitórias, então isso ajuda, mas é um resultado bom no meio de muitos ruins. E assim, Vitória 35, o Fluminense 36, Criciúma 37. Então, assim, a vantagem do 12º colocado para o 17º é de 3 pontos, né? O Grêmio, que é o 11º, está a 4 pontos. E o Vasco, que é o 10º, está a 6. Assim, não está salvo ainda. Então, esse Brasileirão parece ser mais um que a gente pode ter um rebaixado com uma pontuação muito alta. Na temporada passada, o Santos caiu com uns 43 pontos. Para um time rebaixado é bem alto. Então, assim, do Atlético Paranaense dá para dizer que é um time que precisa se ajustar ainda bastante. O trabalho aí com o Lúcio Gonzalez está bem fraquinho no início, mas hoje pelo contexto acabou sendo beneficiado. E assim, né, o Cruzeiro tem o jogo contra o Lanús na Sul-Americana e se perder, a temporada vira caçar uma vaga na próxima Libertadores. Só que esse resultado coloca o time 7 pontos atrás do São Paulo, com um problema maior do aspecto de que está com o mesmo número de jogos, né? E assim, precisaria que um time da frente deles, né? Tipo, se o Botafogo é campeão da Libertadores, uma vaga extra. Se o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, aí uma vaga extra. Mas esses resultados negativos vêm colocando o Cruzeiro ao alcance de times como Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio. Então, assim, esses resultados ruins vêm prejudicando uma campanha que outrora parecia muito competitiva, que iria brigar por uma vaga Libertadores, uma vaga que, assim, vai cada vez mais se consolidando mais um ano de Sul-Americana. Não é ruim para um time que está se reestruturando, mas, assim, pelo gosto, né, que o time deu na temporada, chegou a estar brigando mais a parte de cima, é pouco, né? Vamos ser sinceros, assim, que o time dá uma grande derrocada no Campeonato Brasileiro recentemente, e agora é ver se o time vai conseguir dar essa volta por cima, mas esse início do Diniz é bem ruim e a gente não sabe o que ele vai conseguir fazer para tentar dar ali uma volta por cima,
porque são 6 jogos, 2 derrotas e 4 empates, não é a maneira adequada de começar um trabalho. Então, batalha contra o rebaixamento vai começando a ficar bem dramática, faltando 8 rodadas para alguns, 7 para outros. Para vocês, quem será rebaixado no Campeonato Brasileiro? O Atlético Goianiense parece que já foi, o Cuiabá precisa de um milagre, Corinthians, o Red Bull Bragantino, o Juventude, o Fluminense, o Vitória, o Atlético Paranaense, o Criciúma e talvez até Grêmio, Vasco, não sabemos, né? Ainda correm riscos. Então, vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.